Ok, e se eu faço um camundongo que não tem a TGL? Tá? O que vai acontecer com esse camundongo? Tirei a TGL do camundongo todo, o que vai acontecer? Ele tem um aumento do peso corporal, tá? Então o camundongo fica mais gordinho. E isso é basicamente causado por um aumento da massa gorda. Tá? A massa magra continua igual, mas o camundongo está com mais gordura acumulada. Onde? Todos os tecidos. Tecido adiposo branco, tecido adiposo bege, vou falar para vocês mais para frente, tecido adiposo marrom. Todos eles estão aumentados. Tá? O camundongo está mais gordo. Um camundongo sem a TGL, você tem hipertrofia cardíaca. Tá? Então o camundongo vai ficando obeso, o coração passa a não aguentar muito, tem acúmulo de gordura no coração aqui, o coração começa a aumentar. Isso aqui não é bom, né? Então esse camundongo tem essa hipertrofia cardíaca e essa obesidade, ele tem um tempo de vida reduzido. Ele morre antes que os camundongos controles. Isso acontece por quê? Porque eu tenho uma redução na atividade lipásica, tá? Então se eu pego um camundongo nocaute para TGL, que é a barrinha preta, e meço a capacidade lipolítica dos tecidos de modo geral, estão tudo reduzido. Tecido adiposo branco está reduzido, tecido adiposo marrom está reduzido, mas os músculo cardíaco, músculo esquelético também tem redução de atividade lipásica, testículo e fígado tem redução de atividade lipásica. Tá? Então a TGL está presente, embora ela foi caracterizada como uma lipase de adipócito, ela está presente em vários tecidos e é importante na lipólise de vários tecidos. Dá para ver que ela principalmente tecido adiposo, porque tem uma redução maior, mas nos outros tecidos ela também é importante. E como é que fica o perfil metabólico desse camundongo? Tá? É de se esperar que esse camundongo fique com metabolicamente ruim, porque ele está obeso, está cheio de gordura acumulada, mas não é necessariamente o que acontece nesse camundongo, tá? Então, se você tem um camundongo que está acumulando muita gordura, sem lipase, mas essa gordura também não está saindo, tá? Você não tem um turnover, você não tem uma liberação de lipídios para o plasma, tá? O que acontece com esse camundongo? Então, embora ele seja obeso, pelo menos tem um aumento da quantidade de gordura, ele não é metabolicamente mais doente, tá? Então, se você olha, compara o camundongo selvagem com o camundongo nocaute, você tem uma redução dos níveis de triglicerídeo e de ácidos graxos no plasma, tá? Porque você não, como o tecido adiposo não está fornecendo lipídios para parte do corpo, o fígado não gera menos VLDL e o próprio tecido adiposo joga menos gordura, menos ácidos graxos para o plasma, então você tem uma redução da lipidemia. Você tem uma redução de corpos cetônicos, porque não tem ácido graxo sobrando para fazer beta-oxidação, então o fígado só faz menos beta-oxidação. E você tem uma redução da insulinemia quando o camundongo está alimentado. Tá? Embora você não tenha mudanças no perfil de glicemia. Esse camundongo ele é mais tolerante à glicose, então se você faz um teste de tolerância à glicose, dá a glicose para o camundongo e vê como ele responde melhor. Tá? Isso acontece porque ele está mais sensível à insulina. Então, se você faz o teste contrário, o teste de tolerância à insulina, você dá a insulina para o camundongo e vê o quanto a glicemia baixa, quanto mais baixar, mais sensível ele está. Você vê que o camundongo nocaute está mais sensível à insulina. Isso acontece porque ele tem uma capacidade de captação de glicose maior, tanto no tecido, no músculo, tanto esquelético quanto cardíaco, quanto no fígado. Tá? Provavelmente, como você não tem lipídio disponível, porque o tecido adiposo não consegue fornecer, esses tecidos acabam ficando mais ávidos por glicose e conseguem captar mais glicose do plasma. Por isso ele fica mais tolerante à glicose e mais sensível à insulina. Quais são então os fatores que ativam a TGL? Eu vou falar de uns, que tem vários, PKA, por exemplo, ou coisas que ativam PKA, mas eu vou falar de um fator aqui que tem um trabalho interessante, que é esse fator derivado de epitélio pigmentado, que é o PEDF. Se você pega um camundongo e trata ele com esse fator, você tem um aumento da lipólise. Tá? Então a lipólise aumenta. Então esse fator induz lipólise. Mas depende de ATGL. Se você tem um camundongo nocaute para lipase hormônio sensível, ele continua tendo efeito de aumento de lipólise. Mas se você tem um camundongo sem ATGL, ele perde esse efeito. Então ele aumenta a lipólise através de ATGL. Tá? Esse fator reduz a capacidade de oxidação de ácidos graxos, então ele aumenta a lipólise, mas reduz a beta-oxidação. Mas isso também depende de ATGL, porque se você não tem ATGL, essa capacidade de inibir beta-oxidação fica perdida.
tá? E você tem um aumento, esse fator aumenta a quantidade de triglicerídeos no músculo. Tá? Então você está aumentando a lipólise do tecido adiposo, reduzindo a beta-oxidação e esses lipídios estão sendo acumulados lá no músculo. E esse efeito tem vários. Esse fator tem vários efeitos que são dependentes de ATGL. Tá? Então, por exemplo, se você olha a captação de glicose mediada por insulina, que está nesse quadro aqui, tá? Quando você trata com insulina, você tem um aumento da captação de glicose, mas se você trata com insulina e com PDF, você inibe a ação da insulina. Então ele reduz a capacidade de captação de glicose que é induzida por insulina. Isso não acontece se você tem um camundongo nocaute para TGL. Então a TGL bloqueia esse efeito também. Tá? Isso aqui in vitro, mas em vivo também. Se você faz um teste de tolerância à glicose, um teste de tolerância à insulina no camundongo que você tratou com PDF, ele fica menos sensível à insulina. Então tá vendo que a bolinha preta diminui menos. Tá? Ou seja, você está deixando esse camundongo, o PDF deixa o camundongo, entre aspas, diabético. Mas isso só acontece se você tem a TGL. Se você não tem a TGL, o camundongo nocaute da TGL, o PDF perde esse efeito, ele continua respondendo a insulina normalmente. E aí, esse PDF ele parece ruim, né? Ele tá deixando o camundongo mais lipolítico, mais resistente à insulina, o músculo está ficando acumulando gordura. O que acontece se eu bloquear o PDF? Aí eu tenho uma melhora metabólica, tá? Então o que é interessante? Se eu dou uma dieta rica em gordura para o camundongo, esse PDF aumenta de expressão, tá? Então aqui tem uma dieta controle, tem esse nível de expressão de PDF. Se eu dou uma dieta rica em gordura, essa expressão meio que dobra, tá? E agora se eu pego um camundongo obeso e trato com anticorpos contra PDF, o que acontece? Eu não tenho mudanças na glicemia nem na insulinemia, mas esse camundongo ele fica mais sensível à insulina. Então, se eu trato o camundongo com anticorpos para PDF e faço um teste de tolerância à insulina, a quantidade de glicose diminui mais. Então, ele está mais sensível à insulina. Tá? Eu tenho redução de lipídio no plasma. Tá? Tu lembra que o PDF induz lipólise? Se eu bloqueio o PDF, a quantidade de ácidos graxos no plasma diminui, ou seja, considerando que eu tenho menos lipólise. A quantidade de gordura no músculo diminui também. E a quantidade de gordura no fígado diminui também. Tá? Então esse PDF ele tem efeitos metabólicos deletérios, eles dependem de ATGL. Um ativador importante que está dentro da célula, que é um ativador que é uma espécie de cofator da atividade da TGL, esse gene CGI58 tem esse nome porque é uma sigla de Comparative Gene Identification 58. Tá? Essa proteína, se você olha a sequência dela, ela tem uma cara de uma lipase, uma cara de uma hidrolase, embora ela não tenha atividade sozinha. Tá? Ele é uma enzima que parece que perdeu a capacidade de atividade, mas ela auxilia a TGL diretamente, interagindo fisicamente com a TGL, aumentando a sua capacidade lipolítica. Tá? Então, se eu expresso CGI58 nas células, tá? Aqui eu tenho só atividade ATGL, que tem esse nível aqui. Agora, se eu expresso a TGL junto com CGI, eu tenho um aumento enorme da capacidade de atividade. Tá? Então, ele aumenta muito a atividade da TGL. Mas isso não acontece de novo com a lipase hormônio sensível. Então, se eu dou a lipase hormônio sensível junto com o CGI, não tem uma mudança na atividade. Então a CGI 58 só ativa a TGL. Tá? E quando eu expresso, então eu estou medindo aqui a quantidade, o acúmulo de lipídios numa célula, tá? Expressando a TGL ou CGI 58 sozinhos, eu não tenho diferença em relação ao controle, então eu estou acumulando gordura igual. Agora, se eu expresso as duas juntas, essa célula acumula menos gordura, que indica que ele tem uma atividade lipolítica muito aumentada. Então ela reduz o acúmulo de lipídio. Como é que essa CGI 58 ela é regulada? Ela também é regulada por fosforilação em serina. Tá? Todo mundo é regulado por fosforilação em serina. Tá? É um regulador único para a lipólise inteira. Tá?
Então a CGI 58 ela pode ser fosforilada, então tá mostrando aqui, tá? Então é fosforilada aqui. CGI. Agora, se eu faço uma mutação, de novo mutações em serina, tá? Se eu tiro a serina 240 ou a 239 e substituo por alanina, a fosforilação, o nível de fosforilação diminui, tá? Ou seja, isso indica que essa proteína está sendo fosforilada nesses resíduos, tá? Qual é a importância desses aminoácidos para a atividade da CGI58 em aumentar a atividade lipolítica da ATGL, tá? Então, de novo, se eu tenho só a TGL, eu tenho esse nível de expressão aqui. Se eu tenho a TGL com o CGI58, eu tenho esse nível de atividade lipolítica. Já mostrei que isso aumenta pra caramba. Agora, se eu substituo a serina 239 por ácido aspartico ou ácido glutâmico, ou seja, eu estou colocando um aminoácido carregado, simulando uma fosforilação, eu tenho um aumento discreto, mas um aumento da atividade lipolítica. Tá? Então, uma fosforilação nesse resíduo de serina, em teoria, deixaria a TGL ainda mais ativada. Onde que essa CGI58 está na célula? Tá? Normalmente ela fica nas gotículas de lipídio. Tá? Então ela fica ali recobrindo as gotículas de lipídio. E quando eu estimulo a lipólise, ela sai das gotículas e interage com a TGL. Tá? Então se eu olhar aqui, nesse caso aqui estimulado, dá para ver, isso que está em vermelhinho aqui são as gotículas de lipídio. Então eu estou marcando aqui perilipina 1. Tá? Que é uma proteína que está presente nas gotículas de lipídio. E dá para ver que quando a célula está estimulada, a TGL está presente no citoplasma, porque está aqui em verde, eu não vejo ela interagindo junto. Tá? Então quando eu estimulo, ela sai. Agora, se eu pego a CGI58 e tiro as serinas, tá? Impeço diminuo a capacidade de elas serem fosforiladas, mesmo quando eu estimulo a célula a entrar em lipólise, ela continua presa nas gotículas de lipídio. Dá para ver aqui. Ó. Elas estão todas, continuam presas na gotícula de lipídio. Está bem diferente aqui do que aqui. Tá? Está todinha localizada na gotícula de lipídio. Dá para ver bem que quando eu misturo todas as cores, que as gotículas de lipídio estão aqui. Eu não tenho marcação em verde, tá? Mas é que elas estão todas agrupadinhas. Tá? Ou seja, quando a CG58, quando a célula está estimulada a lipólise, a CG58 é fosforilada, ela sai das gotículas e interage com a TGL e aumenta a capacidade da TGL de ter atividade lipolítica. Tá? E aí, esse complexo de proteínas vai ficando cada vez mais complexo. Tá? CGI58 interage com uma outra proteína e talvez por isso que ela seja importante para aumentar a capacidade lipolítica da TGL, que é a proteína ligadora de ácidos graxos de adipócito, que é a FABP. Eu falei de FABP na terceira aula para vocês quando eu falei de absorção de lipídios no intestino. Tá? Então aqui eu tenho um ensaio de imunoprecipitação. Então como é que eu faço isso? Eu coloco um anticorpo contra uma proteína, precipito esse anticorpo e olho quem é que está grudado junto com esse anticorpo, quem é que veio junto. Além da minha proteína, que tem um anticorpo contra ela, podem vir outras coisas. Eu sei que elas estão então interagindo fisicamente dentro da célula. Tá? Então aqui se eu coloco um anticorpo anti-FABP, eu vejo que vem junto, além de FABP que está aqui, vem junto CGI58. Se eu coloco o anticorpo anti-CGI58, vem CGI58 além de FABP. Então as duas estão interagindo junto na célula. Tá? E qual é o papel dessa FABP na atividade lipolítica da TGL? Tá? Se eu meço a atividade lipolítica, eu coloco só a TGL, eu tenho esse nível de expressão. Se eu coloco a TGL e a FABP, não muda. Se eu coloco a TGL e CGI58, eu já tinha mostrado isso, aumenta bastante a atividade lipolítica da célula. Agora, se eu coloco as três juntos, aumenta ainda mais. Tá? Então, a FABP, qual deve ser o papel dela? Ela é uma lipase, ela é uma proteína que tem capacidade de ligar ácidos graxos. Tá? Então, o que acontece? A TGL tem atividade lipásica, libera um monte de ácidos graxos. Quanto mais eu livrar desses ácidos graxos, melhor, porque eu não vou ter inibição por excesso de produto. Então, CGI58 está junto com a TGL e ela traz junto a FABP. Essa FABP, então, pega esse ácido graxo e tira ele de solução.
e evita que a TGL seja inibida por excesso de ácidos graxos livres. Tá? Então, em teoria, seria assim que funcionaria.